Olá! Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres e eu queria fazer um vídeo falando de personagens femininas marcantes e admiráveis da literatura que desafiaram estereótipos e representam força, resiliência, complexidade. E eu vou falar um pouquinho, né? Claro, não dá para falar tudo, mas vou falar de algumas personagens que marcam, né? Que me faz pensar sobre isso. Brasileiras, vamos para a literatura brasileira. Tem uma personagem que é um clássico quando a gente fala em mulher forte, em mulher complexa, né? Afinal de contas, Capitu traiu ou não traiu Bentinho, né? A gente está falando de Dom Casmurro. Então, uma personagem feminina marcante da literatura brasileira é Dom Casmurro, né? Do livro Dom Casmurro. Capitu, com certeza, é uma das mais emblemáticas. A Capitu é conhecida como Olhos de Cigana, né? Olhos de Cigana oblíqua, dissimulada. É uma mulher avassaladora, complexa, que desafiou os padrões da época com a sua personalidade forte e independente. Então, a Capitu, para abrir, né? A gente abrir o Dia Internacional das Mulheres falando de uma personagem da literatura que chama atenção. Uma outra personagem que chama atenção, eu não estou com o livro aqui, não tem como localizar todos os livros, mas vou citar aqui a Blimunda, né? A Blimunda do Memorial do Convento de José Saramago, também é uma mulher interessante, né? Uma personagem interessante para a gente analisar. Apontada como 7 luas, ela possui a capacidade única de ver e recolher as vontades e representa a vitória do amor e da visão para além do óbvio. Também é uma personagem feminina marcante que a gente poderia falar. Uma outra personagem feminina marcante que a gente poderia falar tá aqui nesse livrinho bem antigo. Esse livro aqui, deixa eu ver a data dele, gente. 1966, bem velhinho, hein? Eu não era nem nascida ainda. 1966. Eu tô falando da Emília. Estou falando da Emília de Monteiro Lobato. Essa personagem, né, é uma mulher, né, gente? A gente não pode deixar de falar da Emília. A Emília é uma boneca de pano que foge ao estereótipo. Aqui, ó. Foge ao estereótipo de fragilidade, personificando a força, a astúcia e o pensamento crítico. A Emília é assim, né? Aquela boneca faladeira, aquela boneca que não tinha medo de nada, uma personagem feminina forte da literatura, né? Tá aqui algumas páginas do livro, né? Do Monteiro Lobato. E a Emília, né? A gente sabe que Monteiro Lobato, quando queria dizer algumas coisas, ele colocava na boca da Emília, né, gente? Então, quem teve infância saudável aqui sabe que a Emília foi uma personagem, é uma personagem forte, uma mulher que a gente pode citar aí. Também poderíamos citar, deixa eu ver aqui, Iracema. Iracema de José de Alencar é o símbolo da terra, da mulher indígena, representa força, resistência e identidade nativa diante da colonização. Também uma personagem feminina que a gente poderia citar, bem interessante da literatura brasileira. Agora, as internacionais. Vamos para as personagens internacionais, né? Estamos falando de mulheres, personagens importantes, que a gente lembra aqui, mulheres fortes da literatura, por causa do Dia Internacional da Mulher. Então, eu quero fazer um link aqui, né, com isso. Julieta Capuleto, de Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Uma jovem que desafia a ordem patriarcal e a vontade do seu pai. Ela busca autonomia e ela luta pelo seu amor. Também uma personagem muito interessante para a gente pensar no Dia Internacional da Mulher.
Uma que é a minha paixão, que eu amo, né? Uma das minhas personagens preferidas da literatura é a Lizzie, Elizabeth Bennet, né? De Orgulho e Preconceito. Gente, o que dizer da Lizzie, né? Uma das personagens mais icônicas, conhecida pela sua inteligência, pela sua astúcia, pela sua determinação. A Lizzie realmente é uma parada dura aí. É uma das minhas personagens prediletas. Uma que eu poderia citar, não consegui achar o livro aqui, mas é Ana Karenina, né, de Leon Tolstói. A Ana Karenina é uma aristocrata russa que enfrenta o peso da hipocrisia social e a solidão ao viver um caso extraconjugal. É um personagem forte da literatura também, que a gente poderia citar hoje, né, amanhã, no Dia Internacional da Mulher. A Úrsula Iguarã, de 100 anos de solidão, também poderia ser citada, né, de Gabriel Garcia Marques. É a própria personificação da força da mulher latino-americana, descrita como uma mulher exuberante, generosa, ativa e muito interessante para a gente citar aqui nessa galeria de personagens femininas. Uma que eu amo, tô sempre falando desse livro. Gente, eu já li muita coisa, mas esse livro eu não sei porquê. Esse livro, ele me chamou muita atenção. E essa personagem desse livro aqui me conquistou realmente. A Valence. A Valence do Castelo Azul, da Lucy Montgomery. Né? Dizem, né, por aí, gente, que essa obra é considerada um dos melhores trabalhos da Montgomery. É uma mulher inspiradora, a Valence. A Valence é uma mulher de 29 anos, solteirona, né? Para a época ela era solteirona. Infeliz, a Valence vivia sob o jugo de uma família muito opressora que, após receber um diagnóstico de uma doença cardíaca terminal, ela decide viver plenamente. Ela decide tomar as rédeas da própria vida, ignorando todas as convenções sociais, e ela passa a viver de verdade, porque até aquele momento ela descobre que viveu a vida de outras pessoas, que ela se preocupou o tempo todo com a opinião das pessoas e não viveu a própria vida. Quando ela recebe esse diagnóstico, que tem pouco tempo de vida, ela fala, eu vou viver agora, porque tem pouco tempo para mim. Se eu não viver agora, eu não vou viver mais. E ela dá uma guinada assim de 360 graus na vida e começa a viver tudo que ela gostaria de viver e não viveu. Então é uma personagem muito forte. Se você ainda não conhece essa história, gente, Castelo Azul, faça o favor de ler. Então aqui eu citei algumas personagens marcantes da literatura, tanto brasileira quanto internacional. Claro que a gente poderia citar várias, né, gente? Mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Estou citando as que eu gosto, né? As que me chamaram a atenção, as que brilham, né? As que brilham. Claro que tem mais. Se a gente fosse falar de personagem brasileira, que eu não falei, eu poderia citar assim a Vitória, né? De Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Essa, assim, a Vitória, ela representa uma mulher sertaneja forte, resiliente. Também é um exemplo de personagem muito forte, que luta para manter a família dela unida em meio à seca, à dureza da vida no sertão. Então essa personagem, sim, a Vitória, é uma personagem feminina muito interessante também. Eu poderia citar Diadorim, né? Diadorim, de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Diadorim é uma personagem, uma das mais misteriosas da literatura brasileira, né, gente? Quem já teve a oportunidade de ler. Ela se disfarça, gente, de homem para sobreviver no cangaço, desafiando os papéis pré-estabelecidos de uma forma subversiva e poderosa. Ela busca vingança, né? E ela se disfarça de homem, né? Ela é uma mulher, mas se disfarça de homem para viver ali, sobreviver no cangaço. Gente, que mulher forte, né? Para conseguir fazer isso. Então, assim, a gente tem vários exemplos de personagens femininas fortes
E como essa página aqui é de literatura, eu queria deixar esse vídeo aqui para você que ama literatura, como eu, né? Não tenho todo o tempo que eu gostaria de ter para me dedicar à literatura, mas deixando um vídeo aí para você, mulher, que me acompanha aqui na minha página de literatura, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é amanhã. Então, até o próximo vídeo.